Notícias no Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Carapau, o ministro das Pescas, volta a alertar para sérios riscos de extinção do peixe nos mares de Angola e recomenda reforço da fiscalização da captura. Vandalismo e índice de delinquência. Moradores na centralidade do Quilamba estão preocupados e pedem reforço da ação policial na zona. Mensagem sobre o Estado da Nação. O Presidente da República vai amanhã ao Parlamento. O país aguarda expectante pelo momento que deve marcar a abertura do novo ano parlamentar. Reservas internacionais líquidas, números referentes ao mês de setembro, apontam para um crescimento de 1,7%, segundo dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola. A atualidade passa ainda pelo futebol. Seleção nacional pronta para enfrentar amanhã o Níger na corrida para o Cano de Marrocos. Palancas negras precisam de apenas um empate para garantir o passe. São as notícias no Girassol Jornal. Fique para ver. Bem-vindo. Outra vez, boa noite. O Presidente da República vai amanhã ao Parlamento e dirige ao país a mensagem sobre o Estado da Nação. O momento vai marcar a abertura do novo ano parlamentar. É o terceiro ano legislativo da quinta legislatura. Pelo país é grande a expectativa em torno da mensagem que o chefe de Estado vai dirigir à nação. Em Luanda, alguns moradores ouvidos pela nossa equipa enumeram o que esperam ouvir do Presidente da República. As expectativas dos jovens angolanos sobre o discurso da nação que será proferido pelo Presidente da República amanhã divergem. Para muitos, a situação socioeconômica do país é preocupante e entende que o Executivo deve fazer mais para alterar o quadro. Outros dizem que os jovens precisam participar mais em prol do desenvolvimento do país, ao invés de reclamarem permanentemente. A minha perspectiva, antes disso, eu queria parabenizar o Presidente pela iniciativa e não só. Apesar que as coisas não têm estado bem no país, mas é necessário que, como jovem, pudéssemos unir as forças para ajudar o Executivo. Sendo que o Executivo deve criar políticas para melhorar a vida do cidadão e não só. E o Presidente tem uma grande tarefa, porque Angola, como é sabido, é um país de jovens. E como jovens somos muito exigentes. Não estamos numa melhor fase, entendemos, mas ainda assim há necessidade de que o Executivo olhe mais para a juventude. A problemática da empregabilidade e os preços dos produtos da cesta básica são os principais temas referidos nos pronunciamentos feitos pelos nossos interlocutores. Investir mais na capacitação da juventude angolana no que diz respeito à formação, emprego e estabilidade social. Olha, muito sinceramente gostaria de ouvir aquilo que não é costumeiro ouvir, não é? Porque às vezes dá-nos a impressão de que estão a fazer uma coisa e depois a realidade é diametralmente oposta. Eu gostaria de ouvir que, por exemplo, houve melhorias em alguns setores, não é? Como a educação, não é? Às vezes temos estado a ver alguma ameaça por parte dos professores de greves. Gostaríamos de ouvir também, por exemplo, que há muitos mais projetos virados para os empreendedores, para os jovens, não só os projetos que de alguma forma possam alavancar a vida financeira, mas aqueles que dão algum mais conforto, não é? Mais casas, por exemplo, não é? Temos áreas que precisam de alguma intervenção a nível de construção. E a classe empresarial espera da mensagem do Presidente da República amanhã garantias de que o próximo ano será melhor em termos de ambiente de negócios e de condições que permitam o alcance de melhores resultados. A facilitação do acesso às divisas e a redução das taxas aduaneiras são alguns dos pontos mais referenciados.
Crescer a uma taxa superior a 3% é um dos anseios da classe empresarial. Para a Associação Industrial de Angola, que espera do Executivo maior atenção e apoio na materialização dos principais projetos, a facilitação com as divisas para impulsionar os negócios é um dos pontos assentes no leque de preocupações que esperam ver melhoradas. O mercado não é tão dinâmico na procura como se gostaria. Uma palavra de carinho à classe empresarial. Que ela é resiliente, ela tem passado várias crises e tem sobrevivido. Portanto, julgamos que a questão cambial foram agora injetados 250 milhões de dólares, é evidente que é bom, mas não resolve o problema. O que é preciso é a substituição de importações. A correção dos solos e a mecanização agrícola estão entre as principais preocupações urgentes levantadas pela Associação Industrial de Angola. Mas não é só isso. Porque, em meio a tantas outras, está uma em que acreditam ser a solução para os vários problemas que Angola enfrenta: o algodão. Gostaria muito que o Sr. Presidente da República fizesse uma abordagem sobre o algodão, porque temos 3 grandes investimentos industriais da ordem de 1,4 mil milhões de dólares que estão inativos. Não vale a pena, com todo respeito, quem dirige essas algodoeiras, essas têm que dizer que estão a funcionar. Não estão. Então Angola sempre fez algodão, mas o algodão não é só Malange, o algodão também é na Huila, é Benguela, é no Kwanza-Sul, é no Bengo. E então temos que fazer algodão. Há essas propostas, porque vamos criar emprego no campo, não vamos usar mecanização técnicas de sementeira mecanizada, não vamos fazer colheita mecanizada, vamos fazer à mão, como fazem ainda os Estados Unidos. Não apenas pelos principais desafios que passam pelos setores sociais, como habitação, educação, saúde, emprego, defesa e segurança. Os empresários esperam mais. A política económica que o Executivo pretende para 2025 é aguardada com muita expectativa. Pois essa política económica influencia de forma muito significativa aquilo que é a vida cotidiana das empresas e dos empresários em particular, tendo em conta que estamos num mercado em que o Estado e os órgãos do Estado são o maior consumidor deste mercado. Sendo eles o maior consumidor, enquanto empresários, a nossa tentativa é sempre estar a par e passo daquilo que estes órgãos, da forma como esses órgãos vão direcionar as suas compras, as suas orientações a nível de bens e serviços, para que possamos todos ajustar o negócio. Claramente aqui há um aspecto que nos deixa muito ansioso, que é relacionado à política cambial, relacionado à inflação, quais serão as medidas, relacionado ao aumento ou melhoria do poder de compra das populações e das empresas no geral. Para o setor agroquímico, por exemplo, a compra da matéria-prima para devida embalagem ou enlatamento dos produtos tem dificultado o trabalho destes operadores. Nesse momento, o nosso mercado tem alguma lentidão no que diz respeito a dar resposta à necessidade de algumas indústrias a nível de alguma matéria-prima, por exemplo. Quem fizer massa de tomate, quem fizer conservas de fruta em lata, obviamente nós não produzimos lata. Por mais que a fruta seja nacional, a lata é importada. Logo, o nosso sistema bancário e econômico tem que estar em condições de dar resposta a essa necessidade, por exemplo, de latas, de sacos, para que possamos dar vida à nossa produção nacional, que é um dos grandes objetivos do presidente João Lourenço e do Executivo e do povo angolano no geral. E na província de Huila, os munícipes também falam do que esperam ouvir amanhã do Presidente da República na mensagem sobre o Estado da Nação. E a expectativa, entre outras questões, gira mais à volta de soluções para a redução do custo de vida, que continua alto para a maioria das famílias. Os huilanos esperam que as questões sociais que visam a melhoria da qualidade de vida dos angolanos tenham destaque na mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Os nossos entrevistados aguardam que seja feito pelo chefe de Estado um diagnóstico da saúde, educação, desemprego e o preço da cesta básica. Então, gostaria de saber e ouvir do Presidente o que o Executivo tem feito para melhorar a condição de vida do cidadão a nível do país. Nos últimos dias nós estamos a ver, principalmente o preço da cesta básica está cada vez mais alto
uma vez que para este ano que está no fim, se ainda há a possibilidade de resolver essa situação, ou então para o próximo ano, o que é que o Presidente garante, como é que será exatamente a vida do cidadão daqui para frente? Eu gostava de ouvir soluções práticas, soluções palpáveis para os problemas que o país vive. Uma das coisas que eu gostava que João Lourenço fosse falar nesse discurso à nação seria uma maneira de travar a migração. Muitos jovens e jovens com talento, jovens com potencial para trabalhar no nosso país estão a abandonar Angola. Por quê? Porque não há oportunidades. Então, que se tracem políticas que venham devolver as oportunidades aos jovens angolanos. Estou a falar de emprego, estou a falar também de financiamento ao autoemprego. Eventualmente, os avanços que se tem no setor da saúde, a construção de infraestruturas, as debilidades ainda que se encontram na própria gestão das infraestruturas, da capacitação técnico profissional, falo essencialmente do pessoal médico e de enfermagem e de assistência hospitalar. Falar do setor da educação, que ainda temos um grande e elevadíssimo número de crianças fora do sistema de ensino, que isso remeteria ou remete à construção de mais infraestruturas escolares. Enfim, há alguns elementos que são pontuais para que efetivamente o Presidente aponte no seu discurso, mas que sejam aferíveis no sentido que o cidadão, com o discurso, possa saber que efetivamente o Executivo, durante este ano, realizou atividades que apontam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O presidente da APSIL diz que a classe empresarial precisa de uma mensagem de esperança no momento em que enfrenta grandes dificuldades. Que haja um caminho claro de como é que será a nossa economia daqui para frente, que esperança é que os nossos empresários podem ter para vermos dias melhores. Sabemos que é um mar de dificuldades, uma recessão económica que vem se arrastando ao longo dos últimos anos e gostaríamos que houvesse, por parte da Sua Excelência o Presidente da República, uma mensagem de esperança e uma direção para o caminho futuro. Temos uma série de dificuldades, como difícil acesso à banca, difícil acesso ao crédito, uma grande dificuldade de conseguirmos compreender a política implantada pela AGT. E seguimos agora para a província do Ambo, onde a nossa equipa também ouviu os populares sobre o grande momento que o país registra amanhã. No Ambo, a população está igualmente expectante em ouvir o Presidente da República falar sobre o Estado da Nação. Várias são as expectativas no seio da sociedade para o discurso de amanhã sobre o Estado da Nação a ser proferido pelo Presidente da República. Para os taxistas, a melhoria das vias de acesso, enquanto os jovens clamam por maiores oportunidades de emprego. Eu gostaria de ouvir no Presidente para melhorar os acessos urbanos. As estradas estão muito mal. Nós, como taxistas, pagamos as taxas de circulação, mas não estamos a ver a melhoria das estradas. Então gostaria para ver se o Presidente falasse sobre essa questão. O senhor Presidente desse mais oportunidade de emprego, até porque um país por si só não consegue dar emprego para todos. A sociedade é importante que o Presidente, na qualidade de chefe de Estado, desse mais oportunidade de emprego para que os jovens de várias frustrações que a sociedade angolana apresenta. Este cidadão é funcionário público e quer um discurso sobre as melhorias para a nação angolana. Falar, na verdade, da qual pode vir a ser a expectativa como cidadão do discurso à nação do Presidente da República, é esperar naquele discurso melhorias que se quer sobre aquilo que foi estes anos todos para o Presidente da República. Nós, como cidadãos, esperar um discurso acalentador acima de tudo. Já o jurista Paulino Tissende recua no tempo e manifesta alguma preocupação com a subida dos preços dos produtos da cesta básica. É o imperativo constitucional, como é previsto no artigo 118 da Constituição da República de Angola, e constitui um momento de grande importância para as relações entre os órgãos de soberania, isto porque é o único momento em que o Presidente da República interage com os deputados da Assembleia Nacional enquanto líderes representantes do povo angolano.
E este discurso à nação também constitui uma grande expectativa, uma vez que o Presidente da República, enquanto alto magistrado da nação e pai de todos os angolanos, então, vai abordar na sua mensagem à nação as perspectivas de desenvolvimento político, econômico e social do país, apesar, digamos assim, da conjuntura econômica que não é muito favorável, digamos assim, para todos os angolanos, pois que a cada vez mais, desde o último discurso da nação, que foi no ano passado, em 2023, a cesta básica continua a subir e os níveis de inflação também são altos, o que também diminuiu um pouco o poder de compra das empresas e das famílias. Mas apesar disso, dessas situações, é um momento também de grande expectativa e de esperança ao povo angolano, para podermos saber, afinal de contas, quais são as estratégias que o Presidente da República tem para, digamos assim, solucionarmos ou arranjarmos soluções plausíveis ou concretas e objetivas para a redução da conjuntura econômica que o país está a viver. São as notícias no Girassol Jornal. O embaixador da Turquia acreditado em Angola foi hoje recebido em audiência pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Dominaram a reunião questões relacionadas com o reforço da cooperação parlamentar entre Angola e a Turquia. O embaixador da Turquia em Angola afirmou que as trocas comerciais entre os dois países estão abaixo do esperado, totalizando apenas $8 milhões por ano. Penso que nos últimos anos esta relação econômica decaiu um pouco para um valor de $8 milhões, o que achamos que devemos trabalhar mais para aumentar essa cooperação. Na qualidade da embaixada, nós vamos trabalhar, vamos fazer tudo para que este crescimento econômico entre Angola e a Turquia possa vir a crescer. A Presidente da Assembleia Nacional viajará para a Turquia para fortalecer a cooperação institucional e econômica entre Angola e o país euroasiático. Já existe um comitê de amizade Angola-Turquia que visa, sobretudo, para fortalecer estas relações entre os dois países. E acreditamos que a visita parlamentar liderada por Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, e que terá encontro com o Presidente do Parlamento da Turquia, acreditamos que vai fortalecer cada vez mais estas relações. Esta visita não vai ser só a nível parlamentar, mas também no sentido de fortalecer as relações econômicas entre os dois países. Inspeções Gerais dos Estados Africanos. Desafio para Angola. Em destaque. Na centralidade do Quilamba, os moradores estão preocupados com os níveis de delinquência e vandalismo de bens públicos e pedem, por isso, o reforço da ação policial na zona. A vandalização de bens públicos tem sido uma preocupante dor de cabeça para as autoridades angolanas, cujas consequências têm afetado setores vitais, como sistemas de água, energia, os caminhos de ferro, só para citar alguns. Durante este final de semana, mais de 400 apartamentos dos blocos G e J da centralidade do Quilamba, no município de Belas, em Luanda, ficaram privados do fornecimento de energia elétrica, devido à vandalização de um posto de seccionamento por indivíduos ainda não identificados que atearam fogo na referida instalação elétrica. Este professor fez saber que a situação foi rapidamente resolvida pelos operacionais da empresa de eletricidade. Fomos todos apanhados de surpresa. Aqui houve um corte geral, mas também depois apercebemos que não foi uma falha técnica, mas sim a interrupção foi resultado de um ato de vandalismo. Portanto, houve indivíduos com fins e confessos que vandalizaram aqui o PT, que fornece energia ao quarteirão. Mas também ficamos efetivamente felizes com a capacidade de reposição de energia por parte do fornecedor, no caso a ENDE. Mesmo olhando para a dimensão do vandalismo, a ENDE conseguiu no mesmo sábado repor a energia elétrica para todos os consumidores. O porta-voz da ENDE, Lauro Fortunato, adiantou que os equipamentos vandalizados estão avaliados em mais de $1 milhão. Dizer que não é a primeira vez que este posto de estacionamento é vandalizado. Já se trata aqui da segunda vez. Temos, neste caso, estruturas semelhantes a estas na centralidade do Quilamba, cerca de 63 postos de seccionamento. Nós estamos a experimentar uma questão de segurança
por videovigilância. É nosso preceito ter a videovigilância nesses equipamentos, sobretudo da centralidade do Quilamba e outras, mas que também estamos a verificar que a estrutura de custos. O morador Henrique Munongo disse que a questão de segurança tem sido o calcanhar de Aquiles e para que estes problemas sejam resolvidos é imperativo que se aumente o policiamento nas ruas da referida centralidade. A situação da segurança do Quilamba, acho que não temos muito boa segurança aqui. Primeiro nós aqui do GJ, está acontecendo muitos assaltos, roubos, é muito difícil mesmo. Quando vejo os moços em frente que quer que guardar o telefone, às vezes leva a pasta da menina, tá vendo, né? As coisas mesmo que acontecem no bairro já está aqui também. A polícia quer que fazer, a primeira coisa é a segurança do Quilamba. Quilamba não temos mesmo segurança. Furtos de cabos elétricos, derrubes de poste de média tensão e roubos de cantoneira têm preocupado os responsáveis da empresa de distribuição de eletricidade em Luanda. Já são melhores em relação ao ano passado, mas ainda temos registro de muitos casos de vandalismo. Falamos aqui de roubos de cantoneiras, das torres de transportadoras de energia e temos outro caso também que prende-se com o derrubo de postes. Muitos postes são derrubados por automobilistas, sobretudo no final de semana. De janeiro até a data, só a nível de Luanda, mais de 63 postes de média tensão foram derrubados e temos igualmente o caso de furto de cabos. Só a nível da iluminação pública, mais de 14 mil metros de cabo foram furtados. Portanto, a nível de cabos para ligações domiciliares, falamos aqui para as residências, são mais de 63, igualmente 1000 metros de cabos furtados. Ou seja, os danos são muito avultados, já se cifram em mais de 3 mil milhões de kwanzas. Portanto, de janeiro até a data, são recursos que seriam investidos e aplicados para levar energia a famílias que hoje não têm. A lei contra o crime de vandalismo de bens públicos, aprovada pela Assembleia Nacional, estabelece penas que variam entre 3 e 25 anos de prisão, consoante a violência do ato e a natureza pública do bem vandalizado. Em Cabinda, a paralisação das obras de construção das valas de drenagem preocupa a população que, com a chegada da época chuvosa, teme por grandes constrangimentos e estragos, principalmente nas zonas mais propensas a inundações. Os cidadãos que residem em zonas de risco estão preocupados com a paralisação de construção das valas de drenagem. Segundo os moradores, há meses que as máquinas pararam de se movimentar. Esta vala que observamos é a principal que tira as águas do Morro do Tiso, passa no aeroporto, bairro 1º de Maio, Chiueca, Uneca e desagua no mar. A população teme sobre os riscos que correm, caso as obras não terminem antes das chuvas fortes começarem-se a bater sobre a cidade de Cabinda. É um grande risco, porque ele começou, deve acabar. É um grande risco para nós, a pessoa vai morrer, porque essa terra toda vai ir ali, e essas paredes vão cair. O grande perigo, a água chegava até na ventana. A água chegava na ventana. Eu aqui já fugi mais de 4 vezes ou 5. De 6, não aguentei, todos bem foi. Todos bem foi, eu não trabalho. É um risco para nós que moradores desse bairro. Eles deveriam fazer rápido para não dar essa família que vive nesse bairro em risco. Porque a chuva, quando vai cair, ele não vai atenuar as pessoas que moram nesse bairro. Já não sabemos de onde que nós podemos ir reclamar. E o tempo é esse para nos prontificar esse trabalho, porque quando vai cair a chuva, vai ver coisas choro. A administração municipal de Cabinda reconhece a preocupação dos moradores. O administrador Luís Avelino Yebo disse que tudo será feito para se evitar colocar as famílias
em perigo. Os trabalhos, em alguns pontos, sobretudo nas ravinas, vai retomar em breve. Vai retomar porque não há qualquer problema, até para permitir fazer os rajos geométricos e direcionar da melhor maneira as águas, porque se isso não acontecer, logicamente, o constrangimento será maior. Tanto haverá o transborde, mesmo o material consistente que se meteu ao longo em alguns pontos, poderá ser, tanto as terras, misturar com as águas, poderão fazer desaparecer e não fica bom. Portanto, há essa indicação e nos próximos dias tive a indicação que vamos ter uma reunião com a empresa para ver até que ponto já tem a informação que nós solicitamos para, na verdade, também termos como informar Luanda sobre o andamento dos trabalhos, porque uma coisa é a própria empresa que está a fazer a fiscalização, outra coisa também é aquilo que as instituições públicas do Estado também têm estado a ver e, portanto, a sugerir no âmbito de um trabalho mais consistente, melhorado, para que os resultados sejam consistentes e, portanto, amanhã nos orgulharmos de um projeto que vai satisfazer o interesse público. As obras de construção das valas de drenagem estão paralisadas há mais de 2 meses. Cidadãos implicados no desvio de 580 mil litros de combustível foram apresentados hoje aqui em Luanda pela Polícia Nacional. O grupo é composto por angolanos e estrangeiros. O produto foi retido nas fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e RDC. O combate cerrado ao contrabando de combustível é um trabalho que as autoridades têm dedicado maior atenção, devido ao aumento exponencial do problema que se assiste com maior incidência nas regiões fronteiriças de Angola. Em apenas 2 semanas, o país perdeu mais de 12 milhões de kwanzas no contrabando de combustível com a República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. Podemos dizer que procedeu-se a apreensão de mais de 580 mil litros de combustível, gasolina, gasóleo e petróleo iluminante, apreensão de 7 viaturas, 10 motorizadas e a detenção de 12 suspeitos, portanto com maior incidência nas fronteiras com a República Democrática do Congo e também com a República da Namíbia. É um produto subvencionado pelo Estado, logo as perdas que nós temos com esse produto são naturalmente perdas para os cidadãos angolanos, daí que existe uma preocupação ao nível mais alto do Estado e esta resposta que aqui apresentamos é a parte da polícia, portanto é o contributo da polícia para o combate a este fenómeno. Os dados mais recentes, divulgados pela Polícia Nacional, apontam para um total de 12 cidadãos envolvidos na prática do crime, entre angolanos e congoleses. Dos mais de 500 mil litros de combustíveis apreendidos nas províncias de Cabinda, Zaire, Lunda Norte, Mochico e Cunene, 204.649 são de gasolina, 382 e 190 são de gasóleo e 1.665 são de petróleo iluminante. São 12 cidadãos detidos. Eles foram essencialmente detidos na fronteira com a República Democrática do Congo e com a República da Namíbia. Sobre eles pesa uma investigação, tanto como se sabe, é um crime é um tipo de crime que está bastante organizado, envolve muitas cadeias, né? Uma cadeia muito grande e os detidos foram entregues ao Ministério Público e está a prosseguir com a investigação a ver se conseguimos proceder à detenção dos principais responsáveis, porque estes indivíduos que foram detidos, em princípio, são pessoas que foram encontradas com os meios apreendidos. Na fronteira com a Namíbia, o contrabando de combustível aumentou 5%, ao passo que nas regiões fronteiriças com a Zâmbia, a situação é ainda mais agravante, com 67%. Bom, o contrabando de combustível hoje, em função da intensidade das nossas ações, pelo menos nos últimos 15 dias, mostrou um comportamento diferente. Mostrou uma redução nas zonas habituais, que é na fronteira norte com a República Democrática do Congo, e registrou um crescimento significativo, por exemplo, na zona do leste, que é na zona com Mochico. Tivemos um crescimento de cerca de 67% na zona do Mochico, um crescimento também de cerca de 5% na zona do Cunene e um decréscimo, portanto um recuo de cerca de 26% na zona norte. Nós não nos vamos cansar, portanto nós vamos atrás deles até que esse fenómeno cesse no nosso país.
Os cidadãos, sendo 2 angolanos, um nigeriano e uma namibiana, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal durante uma operação conjunta por terem sido apanhados em posse de droga do tipo cocaína. Para o caso da cidadã namibiana proveniente do Brasil, a droga foi apanhada dissimulada numa cinta na zona abdominal. São jovens com idades compreendidas entre os 36 e os 56 anos. 2 angolanos, um nigeriano e a única mulher do grupo, de nacionalidade namibiana. A ela coube a missão de ir à República Federativa do Brasil levantar o produto, cocaína. A jovem foi recrutada a partir do seu país. Firmado o acordo, chegou ao solo angolano por via terrestre, de carro. Em Luanda, ficou hospedada num hotel do município de Viana, até a altura da sua viagem, em setembro, para Guarulhos, na Grande São Paulo, onde viria a levantar o produto preparado por um cidadão nigeriano, segundo o porta-voz do SIC-Geral, Manuel Alaiua. Manuel Alaiua esclareceu que a República da Namíbia era o destino final da cocaína. Essa cidadã seria embarcada para a Namíbia por via terrestre e lá então iria entregar a droga a um outro cidadão namibiano que reside tanto naquele território. E ali então também ia depois enviar a recompensa para este cidadão nigeriano e os 2 angolanos envolvidos neste esquema. Dissimulada numa cinta abdominal, a droga não passou pelo sistema de segurança do aeroporto 4 de fevereiro em Luanda. À jovem lhe foram garantidos mais de $3.000 caso conseguisse entregar a droga ao seu destinatário. Foi recebida por um outro cidadão nigeriano no Brasil, que a hospedou, criou todas as condições e dias depois, num dos hotéis no Brasil, na cidade de Guarulhos, preparou devidamente a droga e fez a cidadã viajar então para o território nacional. Esta cidadã, se conseguisse entregar a droga a estes cidadãos, seria recompensada com um valor monetário de $3.500 norte-americanos. Foi ainda apresentado um jovem que recrutava no município do Quilamba-Quiache, através das redes sociais e nos colégios, jovens para a prostituição. Angola vai assumir a presidência rotativa do Fórum das Inspeções Gerais dos Estados Africanos para um período de 2 anos. A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa pelo coordenador da Comissão Preparatória da 9ª Assembleia Geral do FIGE, que vai decorrer em Luanda de 22 a 25 deste mês. A IGAI, Inspeção Geral da Administração do Estado, vai assumir de forma oficial, no período de 2025-2027, a presidência rotativa do Fórum das Inspeções Gerais dos Estados Africanos, cujas atenções de inspetores gerais africanos e especialistas da União Europeia e do Banco Mundial estarão centradas na 9ª Assembleia Geral do Fórum, que Luanda irá albergar de 22 a 25 de outubro. O coordenador da Comissão Preparatória do Fórum, Venceslau Kanjongo, fez saber que o momento reveste-se de grande importância e servirá também para conciliar as ações de trabalho com os Estados africanos em matéria de controle interno administrativo. O evento reveste-se de caráter importante, porquanto vai Angola assumir neste ato a presidência rotativa da organização por um período de 2 anos, 2024-2026. A IGAI vai assumir a presidência numa ocasião especial, porquanto Sua Excelência, Presidente da República e titular do Poder Executivo, vai presidir a União Africana a partir de 2025, período em que poderemos aproveitar, conciliar e complementar determinadas ações de trabalho. O também inspetor-geral adjunto da IGAI disse ainda que após o certame será realizado o 11º colóquio internacional, que deverá contar com intervenções de inspetores gerais africanos e especialistas da União Europeia e do Banco Mundial. Após a reunião da Assembleia Geral do FIGE, será realizado o colóquio internacional subordinado ao tema A luta contra a corrupção e branqueamento de capitais, que contará com intervenções dos distintos inspetores gerais africanos que estarão presentes em Luanda, bem como especialistas da União Europeia e do Banco Mundial, assim como técnicos da IGAI, da PGR e da UIF, tendo em conta os compromissos assumidos pelo Executivo angolano no âmbito da implementação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção e a recente aprovação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.
O FIGE, Fórum das Inspeções Gerais dos Estados Africanos, em que Angola é membro desde 2009, foi criado em 2006 em Djibouti, com o objetivo de reforçar o intercâmbio e procedimentos inspetivos dos órgãos superiores de controlo interno do continente. Falamos agora do Censo Geral da População e Habitação. O processo corre pelo país, está cada vez mais perto do fim. A nossa equipa voltou a passar por algumas zonas de Luanda para constatar a dinâmica dos agentes recenseadores. Alguns municípios também falaram aos nossos microfones sobre o processo. O Censo Populacional e Habitação 2024 teve início a 19 de setembro do ano em curso. Muitos municípios continuam céticos sobre o processo devido à pouca visibilidade dos agentes nas ruas, mas há quem diga estar a correr bem. Aprendi também, porque eu sempre pensei que os recenseadores batessem a porta e queriam apenas saber o número de pessoas que vivem em casa, mas não é nada disso. Descobri que não é só saber o número de pessoas que habitam, mas também querem saber mesmo do nosso estado de saúde. Foi boa, graças a Deus que foi boa, correu tão bem. Fizeram a contagem quantos nós somos, receberam bem os censos, porque é muito importante contarem quantos nós somos cá em Angola ou no país. Os agentes no terreno dizem que o processo está a correr de forma razoável, apesar de encontrarem famílias que dificultam o seu trabalho. A princípio nós tínhamos várias dificuldades, mas graças a Deus nós entramos em contato com o administrador do bairro, fomos com o administrador nesta mesma casa e graças a Deus nós superamos e estamos a dar a continuidade do nosso trabalho. Da parte de nós técnicos está a correr tudo bem, porque tivemos algumas dificuldades no princípio na entrega do material para podermos entrar no campo, mas de lá para cá recebemos os materiais, entramos no campo e só há um atraso da parte do INE. Os agentes censitários estão também preocupados com a transferência dos subsídios de alimentação que dizem não está a ser executada e que muitos deles, para irem trabalhar, têm que se endividar. Eu, por exemplo, vivo na Vila de Viana. Eu poderia muito bem trabalhar ali, mas não trabalho lá. Estou aqui e tenho que pegar táxi todos os dias. E não tendo a merenda na minha conta, isso me dificulta. Tenho que emprestar dinheiro em alguém para poder estar no terreno, trabalhar e posteriormente ir para casa. A atividade do censo continua no seu curso normal. O balanço que vamos trazer aqui é um balanço qualitativo, porque está reservada à Comissão Multissetorial, através do seu porta-voz, trazer o balanço mais aprofundado sobre o caso, mas o que podemos dizer é que, a nível nacional, por exemplo, nesta altura já há algumas secções concluídas, e tirando, com exceção de Luanda, que a atividade é muito mais exigente, por exemplo, províncias como Bié, Lunda Sul, Lunda Norte, mesmo Cunene e Uíge, esses estão com o estado, portanto, de recolha de dados no terreno muito avançado. Então, temos aqui a conferir, portanto, as pessoas que nos acompanham, que é um balanço positivo. De recordar que o término do processo censitário está previsto para daqui a 5 dias. Informação no Girassol Jornal. Reservas internacionais líquidas. Números referentes ao mês de setembro apontam para um crescimento de 1,7%, segundo o Banco Nacional de Angola. No próximo bloco passamos também por Benguela. Há preocupação em relação à captura do carapau. Voltamos a seguir. Até já. Das notícias no Girassol Jornal, 5 contratos de intenções de investimento nos domínios das pescas, transportes, construção e agricultura foram assinados hoje pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a Apex. Os contratos estão avaliados em mais de 439 milhões de dólares. Angola prevê aumentar a produção interna de frango para 30 mil toneladas por dia. 60 milhões de dólares americanos é o valor investido para a produção de frango e ovo no país. E agora nós temos outro projeto onde não iniciamos, mas que vamos fazer agora. Mais importante para nós é para começar a produzir abate de frango, produzir frango aqui. Capacidade de 30 toneladas, 30 mil frango por dia. Alguns cidadãos em Luanda acreditam que a medida é satisfatória, uma vez que o preço do produto no mercado aumentou.
Eu penso que a medida é muito boa, vai muito mais pelo lado positivo, porque vai ser um produto nacional, de certeza que teremos um preço que vai caber no bolso de todas as famílias e haverá facilidade quanto a isso. É uma medida positiva, porque Angola tem todas as condições que, considerando fatores endógenos e exógenos, Angola pode apresentar o seu melhor know-how. Para o secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, com este contrato, o país deixa de importar toneladas de frango. O país tem importado muito frango, não há, portanto, temos condições objetivas, capacidade instalada no país. Estamos a fazer um esforço muito grande no sentido de podermos produzir mais grãos. O frango é um produto altamente consumido e atualmente estamos com valores superiores a 400 milhões de dólares de importação ano. Portanto, é muito dinheiro. Nós podemos perfeitamente trabalhar no sentido de reduzirmos isto. Para o PCA da IPEX, estes contratos assinados nesta segunda-feira mostram a segurança de se investir em Angola. 33% dos quais a IDE e a diferença são reinvestimentos. Quer dizer que os investidores que investiram continuam a acreditar no país e continuam a reinvestir os seus dividendos, os seus capitais no país. Dentre os contratos, destaca-se o do grupo Adeportes, que se focará na reabilitação e modernização do terminal polivalente do Porto de Luanda, e outros projetos focados na prestação de serviços de logística, transportes rodoviários e serviços transitários, com investimento de 31,5 milhões de dólares. E esses mesmos contratos prevêem, no caso do terminal, uma total reformulação do atual terminal da Unicargas, uma reformulação essa que vai permitir a atracação de navios de muito grande porte e possibilitar a Angola também uma nova infraestrutura capaz de responder eficazmente aos desafios que por aí vêm. Durante muitos anos o Estado investiu diretamente em infraestruturas e é chegado o tempo em que a atração e a criação de condições ótimas para que o setor privado possa fazer a sua parte é parte do esforço que o nosso governo hoje faz. Então, esses projetos que hoje vimos aqui são iniciativas muito boas. Os contratos de intenções de investimento foram assinados com parceiros nacionais e internacionais. A ministra das Pescas e Recursos Marinhos voltou a alertar para sérios riscos de extinção do carapau nos mares de Angola e recomenda reforço da fiscalização da captura. A responsável falava no final da visita ao navio Baía Farta, que atracou no Porto de Lobito. Uma das finalidades deste navio, propriedade do Estado angolano, é a investigação das espécies marinhas nos mares de Angola. No final da visita guiada ao barco, a ministra falou à imprensa, onde ficou a preocupação da necessidade do reforço da fiscalização na captura do carapau. A fiscalização pelas nossas equipas, mas também a fiscalização dos próprios por eles próprios. Ou seja, olhando para o que a lei diz, que o carapau só é pescado se tiver 21 centímetros, e descartando a possibilidade de pescar nas zonas cujo carapau está ainda muito miúdo. Carmen dos Santos pronunciou-se a respeito das algas que têm vindo a dificultar o pescado, bem como a perigar o consumo de molúsculos, fenómeno presente nos mares do país, bem como em quase toda a costa africana. É um fenómeno que está a ocorrer por alterações extremas que ocorreram nas águas do mar, por componentes que se alteram, por via até da poluição que vem terrestre, muita matéria orgânica, e também por via das correntes oceânicas que permitem que haja afloramentos.
O que está a ocorrer na costa são microalgas que se desenvolvem quando têm as melhores condições. Em relação ao consumo de moluscos, é também uma medida acertada, porque os moluscos são filtradores, ou seja, eles alimentam-se dessas algas. Estas algas, algumas delas têm hipoteticamente um nível de toxicidade. As amostras foram para um laboratório de referência. Brevemente iremos divulgar o resultado dessas amostras, mas na verdade é que algumas das espécies identificadas são sim tóxicas e, portanto, fazem mal ao ser humano e aos peixes. Sobre o navio, a ministra fez referência à digressão do cruzeiro de investigação e do seu objetivo, sendo que a última paragem do seu trajeto no sul do país será no porto do Namibe. São 24 horas aqui. O que nós viemos fazer é apresentar um navio de investigação científica, que ele corre a costa toda e que estará então no porto do Namibe no próximo dia 21, e quando regressar a Luanda também oficialmente iremos apresentar o navio pós primeiro cruzeiro de investigação, que está a ocorrer lindamente sem qualquer problema. Este navio é mais do que um navio de investigação científica. Eu gostaria que o considerassem um navio de presença do Estado no mar. Do ponto de vista civil, do ponto de vista das pescas, este navio que tenha embarcado algum pessoal da fiscalização, ele não só vai trazer os dados para fortalecer a nossa informação sobre a biologia pesqueira e o estado do mar, mas ele vai ser a referência e a presença do Estado de Angola nos mares de Angola. Visita da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos ao navio de investigação marinha que, no último final de semana, esteve atracado no porto de Lobito, e a preocupação da titular quanto à pesca do carapau. As reservas internacionais líquidas cresceram durante o mês de setembro, segundo dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola. Estamos a falar de um crescimento fixado em 1,7%. A procura por moeda estrangeira poderá ser mais facilitada no mercado angolano por conta do ligeiro crescimento das reservas das moedas internacionais de 14,7 mil milhões para 14,9 mil milhões de dólares no mês de setembro, num registro de aumento de 1,7% entre agosto e setembro deste ano. As estatísticas da evolução das reservas do país são apontadas como as mais altas de 2024, chegando aos 15,1 mil milhões de dólares, precisamente no dia 26 de setembro. O economista Constantino Paulo valorizou este ganho da economia nacional. No entanto, o especialista pede para não ficarmos na sombra deste crescimento. É preciso que haja abnegação e força no sentido de apostarmos na diversificação econômica. Afinal, a diversificação econômica é a grande aposta para o país, mas isto só será possível se nós pudermos conseguir de produzir os produtos que enfermam a importação ao mercado internacional, ao mercado nacional, de que nós temos que exportar o dólar para importar estes produtos de primeira necessidade. Com o aumento das reservas internacionais líquidas, o país terá garantias de manobras em caso de choques cambiais nos próximos meses. É sem sombra de dúvida relevante que a comparação que o Banco Nacional de Angola faz concernente ao desempenho da nossa economia, e se termos em conta aquilo que é o grande desafio versus economia, seu desempenho e a população, através de todos os setores da nossa economia, é sem sombra de dúvida relevante que se tenha em conta este desafio. Nós conseguimos observar que a economia de Angola vai apresentando aspectos positivos em alguns momentos, mas existe grande variação concernente a esta fase, o que se predispõe grandes necessidades de continuarmos a agilizar políticas públicas, políticas económicas que vão no sentido de salvaguardar ganhos
obtidos e, ao mesmo tempo, melhorar aquilo que tem sido o desempenho da mesma. Ao fechar o primeiro trimestre de 2024, as reservas internacionais líquidas do país registraram um grau de cobertura de 7,6, fixado em 14,3 mil milhões de dólares. As reservas internacionais servem como um seguro para o país cumprir suas obrigações e proteger a economia de possíveis choques, como é o caso da crise cambial. O Banco Central angolano justificou ligeiro aumento, comparando-se ao período homólogo em que o estoque de reservas internacionais líquidas era de cerca de 14 mil milhões de dólares, segundo dados das estatísticas externas do primeiro trimestre de 2024 do BNA. Africano Gamboa é o novo diretor do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. O procurador substitui Eduardo Rodrigues, que dirigiu o órgão ligado à PGR. O advogado e analista político Edgar Fonseca considera a medida como normal, visto que se pretende imprimir uma dinâmica diferente no processo. Foi decidida e aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que preencheu, mediante concurso público, 9 vagas de Procurador Adjunto da República. Segundo algumas informações, a saída de Eduardo Rodrigues do comando do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos foi por perda de confiança por parte do Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross. O advogado Edgar Fonseca entende que a substituição é a partir de um ato normal, já que se trata de um órgão que pretende apresentar uma dinâmica de trabalho diferente da que vigorou nos últimos anos. De facto, devia e tinha de se empreender já uma nova dinâmica, porque a dinâmica anteriormente usada já estava viciada. E já existia algum ímpeto de arrogância na forma de tratamento desses expedientes. São expedientes sensíveis, são expedientes que têm que ver com pessoas e não com objetos. E devo dizer que chegou um momento que a própria Sierra, que é o Serviço de Recuperação de Ativos, agia não já com pedagogia, mas com alguma arrogância. Ou seja, excedia os limites da lei e até chegava a se beliscar a falta de ética. Fontes ligadas à PGR e que não foram identificadas descrevem que o procurador africano Gamboa já estava à frente da Senra em exercício nos últimos dias. Durante o espaço de análise dos factos da semana no Domingo Notícias, o também analista político considerou que algumas vezes a postura demonstrada pela anterior direção da Senra ofendia a moral de outrem. Não vou arriscar em dizer que cometia alguma tortura, mas devo dizer que, de alguma forma, as pessoas implicadas sentiam-se psicologicamente torturadas. Por quê? Porque a forma como se agia, a forma como se interagia e a forma como se lidava com determinadas pessoas e determinados processos, e devo dar aqui um exemplo concreto, que muitas vezes houveram pessoas em estado de convalescência, não é? E por estarem implicados nesses processos, até havia-se uma forma de pressionar em sede de uma clínica irem ter com o indivíduo. Quer dizer, isto já estava totalmente desumanizado. A Serra passou a ser desumanizante e passou, inclusive, a torturar psicologicamente essas pessoas. Então, é para dizer que é uma mudança que, do meu ponto de vista, é aceitável, é positiva e é oportuna. A Senra é o departamento da Procuradoria-Geral da República que tem a missão de auxiliar os órgãos de investigação criminal, DINIAP, SIC e DIP, a realizar no âmbito dos processos crime em curso a investigação patrimonial e financeira, tomando medidas necessárias para garantir que os ativos não se dissipem, conforme a Lei 15/18 sobre o repatriamento coercivo e perda largada de bens, publicada no Diário da República, de 26 de dezembro. O Senra tem como atribuições proceder à identificação, localização e apreensão de bens, ativos financeiros ou produtos relacionados com crimes que encontrem no país ou no estrangeiro. Resultados eleitorais em Moçambique. Dados provisórios. Em destaque. A JMPLA apresentou os resultados da última Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos e voltou a analisar a agenda para o 9º Congresso, marcado para o mês de novembro.
a alteração dos estatutos da organização juvenil em relação ao tempo mínimo de militância que deve ser exigido aos candidatos à liderança é um dos pontos principais que deve marcar o Congresso. O secretário nacional cessante da JMPLA, Crispiniano dos Santos, afirmou que o 9º Congresso Ordinário da Juventude do MPLA irá ajustar os estatutos da organização, aumentando a idade máxima para candidaturas ao cargo de secretário nacional de 30 para 35 anos. Queremos conformar para que os direitos do militante estejam alinhados com a capacidade eleitoral na organização. Isto é, para se ser eleito a um cargo colegial ou individual, em vez de manter a idade até 30 anos, vamos passar até 35 anos, que é a idade correspondente à militância na JMPLA. O Congresso também elegerá o próximo primeiro secretário nacional da JMPLA, com os candidatos aprovados a serem divulgados em breve. Esta é uma decisão que depende de um órgão colegial, no caso, o Comitê Nacional. E este órgão está convocado para realizar a sua reunião extraordinária no dia 19 do corrente mês e ano. Aí os caros jornalistas terão toda a oportunidade de terem os resultados da reunião, sobretudo no que diz respeito à questão dos candidatos que irão ao 9º Congresso Ordinário da JMPLA. Crispiniano dos Santos anunciou que 1.645 delegados participarão do Congresso, sendo 402 eleitos diretamente da base. Foram eleitos 202 candidatos ao Comitê Nacional para o mandato 2024-2029, dos quais 41 foram eleitos diretamente da base. Foram eleitos 17 novos primeiros secretários provinciais e um foi reeleito. Para o Congresso de novembro, espera-se a participação de delegados de todo o país para debater temas estratégicos para o futuro da juventude angolana. E agora, fora de portas, o candidato da Frelimo à presidência de Moçambique lidera os resultados provisórios das eleições que tiveram lugar no dia 9 deste mês. De acordo com os dados já publicados, o segundo lugar é ocupado por Venâncio Mondlane, apoiado pelo Podemos, que deixa para trás a Renamo. Segundo dados provisórios, Daniel Chapo e a Frelimo lideram os resultados eleitorais em províncias como Manica, Gaza, Cabo Delgado e Maputo. Os dados mais recentes publicados na província de Manica dão conta de que Chapo conquistou 66,71% dos votos. No 8º maior círculo eleitoral do país, o segundo candidato à presidência mais votado foi Venâncio Mondlane, apoiado pelo Podemos, com 24,65% dos votos, seguido por Ossufo Momade, líder da Renamo, com 6%, e Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com 2,64%. Na província de Manica, a Frelimo igualmente lidera os resultados para as eleições legislativas, seguido pelo Podemos, Renamo e MDM, respectivamente. O mesmo serve para as assembleias provinciais, com a diferença de que a Renamo aparece como o segundo partido mais votado, seguido pelo MDM. Dados ainda provisórios deste domingo apontam a Frelimo como partido vencedor nas províncias de Maputo e Cabo Delgado. Na capital de Moçambique, Daniel Chapo conquistou 53,68% dos votos para as presidenciais. Venâncio Mondlane, na posição imediatamente a seguir, obteve 33,84%. Já Ossufo Momade, o terceiro mais votado, mereceu 9,62% e Lutero Simango, do MDM, 2,86% dos votos. Já na cidade de Cabo Delgado, Daniel Chapo venceu com 65,81% dos votos, seguido por Venâncio Mondlane com 22,64%. Em terceiro lugar ficou Ossufo Momade com 7,56% e, por último, Lutero Simango com 3,99% dos votos. A posição dos mais aos menos votados para as eleições legislativas manteve-se, com a Frelimo a liderar. Em meio à divulgação dos resultados provisórios, Lutero Simango, do MDM, anunciou a intenção de apresentar um documento com vista a impugnar os resultados eleitorais por considerar que foram registradas muitas irregularidades.
Lutero Simango afirmou, por outro lado, que o seu partido está a fazer contagem paralela dos votos e assegurou que, oportunamente, fará a divulgação dos resultados. De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, até o final do dia de hoje deve estar concluído o apuramento dos resultados provinciais. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alertou hoje para a necessidade urgente de um cessar-fogo no Líbano e em Gaza. Para o órgão da ONU, o cessar-fogo deve evitar uma escalada regional. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o cessar-fogo é a única forma de evitar que o conflito que envolve Israel, Hamas e o Hezbollah se torne regional com repercussões globais. Segundo a instituição, um acordo permitiria quebrar o ciclo de violência, ódio e miséria. O Alto Comissário das Nações Unidas, recordando os números e as imagens que fazem alusão às centenas de deslocados do Médio Oriente, lamentou o quase desaparecimento da distinção entre civis e combatentes. O responsável denunciou os ataques contra trabalhadores humanitários, mas afirmou que as Nações Unidas vão permanecer no terreno e prestou homenagem ao funcionário contratado do Acnur, morto num ataque aéreo israelita no Líbano no mês passado. Recordou ainda que 226 pessoas que trabalhavam para a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos morreram desde a guerra em Gaza. Entretanto, apesar de todos os apelos internacionais para um cessar-fogo, os combates continuam. Ainda hoje, 18 pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo israelita que atingiu um edifício no norte do Líbano, de acordo com a Cruz Vermelha libanesa. Já em Israel, soaram sirenes de alarmes depois de ataques provenientes do Líbano. A China realizou hoje, por cerca de 5 horas, as consideradas maiores manobras militares ao redor de Taiwan. O governo afirmou que o exercício também serve como um aviso severo aos atos separatistas das forças de independência de Taiwan e referiu que se trata de uma operação legítima e necessária para salvaguardar a soberania do Estado e a unidade nacional. A manobra faz parte de uma nova leva de exercícios militares que a China iniciou nesta segunda-feira ao redor da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan, que chamou os testes de comportamento irracional e provocativo, assegurou que respondeu às manobras com o envio de forças apropriadas para dar resposta adequada e afirmou que 125 aviões militares chineses e 17 navios de guerra foram detectados em torno da ilha nesta manhã. O turco Daron Acemoglu, os britânicos Simon Johnson e James Robinson venceram o Prémio Nobel da Economia 2024 pelos seus estudos sobre a diferença na prosperidade entre as nações. Os estudos permitem entender por que é que umas nações crescem mais do que outras. A Academia Real das Ciências da Suíça disse que a diferença de renda entre os países mais ricos e mais pobres é persistente, embora os países mais pobres tenham enriquecido, não chegam perto dos mais prósperos. A instituição considerou que os vencedores adicionaram uma nova dimensão às explicações anteriores para as diferenças atuais na riqueza dos países ao redor do mundo. Estamos a informar qualificação ao CAN de Marrocos, seleção nacional pronta para enfrentar amanhã o Níger. A atualidade esportiva acontece no próximo bloco, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Regresso da informação já na ponta final do Girassol Jornal. Os Palancas Negras buscam a qualificação ao CAN de Marrocos. Nesta terça-feira, quando defrontarem o Níger, o jogo acontece às 17 horas pontualmente no estádio Larbi Zouli, em Casablanca. Depois de ter vencido em Luanda, no Estádio Nacional 11 de novembro, por 2-0, os Palancas Negras consolidaram a liderança do Grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos com 9 pontos. Para esta terça-feira, Pedro Gonçalves garante que o objetivo é a qualificação à maior cimeira do futebol africano. Estamos neste trajeto e nós sabíamos, ganhando estes 2 jogos desta data FIFA, independentemente de todos os outros resultados, estamos qualificados. Pronto, o que é que nós queremos? É qualificação. Se pudessem mais cedo, obviamente a gente não vai estar à espera para mais tarde. Agora, vamos respeitar, vamos manter os pés assentos no chão, vamos trabalhar, porque temos um jogo extremamente exigente e desgastante na terça-feira. Neste domingo, os Palancas Negras realizaram a primeira sessão de treinos em Casablanca. Para esta segunda-feira, os comandados do português Pedro Gonçalves têm em agenda o reconhecimento do palco do jogo desta 4ª jornada do Grupo F.
Pedro Gonçalves não poderá contar com defesa central David Carmo e Mabululo por acumulação de cartões amarelos e com avançado Gelson Dalla por lesão. No histórico de confrontos entre os Palancas Negras e Menas, os angolanos registram 3 vitórias contra nenhuma dos nigerinos. Angola e o Níger jogam nesta terça-feira, às 17 horas, em Marrocos. E apenas um empate é suficiente para Angola garantir a qualificação ao CAN de Marrocos. O jogo, já dissemos, acontece amanhã às 17 horas pontualmente. Fica por aqui a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. A seguir, não perca o Girassol Debate, com o tema em torno da expectativa do discurso sobre o Estado da Nação, que acontece amanhã. A abertura do novo ano parlamentar, que vai estar em análise em termos de expectativas, o que se espera amanhã da mensagem do chefe de Estado. E a seguir, nós voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite, estamos juntos.